Começou o Campeonato Brasileiro e, para quem estava com saudade dele, todas as notícias que vamos ver em profusão até dezembro estão no nosso feed de notícias do UOL. Erro de arbitragem? Check. Gramado ruim? Check. Técnico pressionado no limite de ser demitido? Check também. VAR bizarro, sem nenhum tipo de critério, áudios que a gente ouviu inacreditáveis? Check também. Bom jogo mesmo, acho que a gente teve 2. Infelizmente, essa pontapé inicial do Campeonato Brasileiro, que deveria ser a competição mais bem cuidada pela CBF e pela Comissão de Arbitragem, começou capenga. A nossa enquete não é sobre quem foi o gol mais bonito do final de semana, ganharia o De La Cruz, não foi qual foi o melhor time do final de semana, talvez fosse o Atlético Paranaense, nem qual foi o melhor jogador do final de semana. Por quê? Os senhores do apito resolveram aparecer mais do que com uma melancia pendurada no pescoço. E a gente pergunta para você, já deixa seu voto, já deixa seu like. Qual foi a pior arbitragem da primeira rodada? E olha que não cabiam 10 ali, talvez 2 tenham se salvado. Atlético Goianiense e Flamengo? Vasco e Grêmio? Corinthians e Atlético Mineiro? Ou outro jogo que a gente não teve o desprazer de acompanhar? Esses senhores que nas últimas 2 semanas estiveram em treinamento intensivo sob a supervisão de Wilson Semene, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF. Todos eles, mais de 100 entre juízes e bandeirinhas, saíram com certificado da CBF. Entra no site da CBF, comissão de arbitragem, que a última notícia deles é da última sexta-feira, com o Semene dizendo que ele tem certeza que dessa vez vai começar bem e terminar bem. Normalmente eles começam bem e terminam mal. Palavras do chefe da comissão de arbitragem. E a promessa dele é que começaria bem e terminaria bem. Bom, acho que foi o contrário. Vai começar mal e eventualmente talvez melhore. Tudo a partir de agora, deixa seu like, eu vou passar a bola para o Renato para saber do voto dele e para saber se há luz no fim do túnel, lembrando que, vamos lá, comecei hoje com a comissão de arbitragem e Corsiqueira também fez uma boa matéria hoje no UOL sobre por que tantos novatos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Porque alguns dos brasileiros mais experientes, eu não vou dizer melhores, que seria um pouco de exagero, estão nos Estados Unidos em preparação pela Conmebol para a Copa América. 2, porque muitos deles haviam sido usados pela Conmebol no meio da semana para a Sul-Americana e Copa Libertadores, e eles têm prioridade. Os que não estavam nos Estados Unidos estão aqui. E 3, alguns foram poupados para a segunda rodada, já que a escala de primeira e segunda rodada de arbitragem foi postada de saída. Para lembrar a todos, vai acontecer em todo meio de semana até dia 2 de junho, Sul-Americana e Libertadores. E para dizer a todos que não só os jogadores, como os árbitros brasileiros FIFA, vão à Copa América. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Casão. Parabéns pelo aniversário. Grande abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. Olha, você sabe que eu acho o seguinte, é difícil você dizer qual é o jogo, qual jogo teve a arbitragem mais desastrosa, porque foram tantas, né? Eu vou preferir, e por isso mesmo eu votei em Vasco e Grêmio, apresentar, escolher aquele erro que eu achei mais grosseiro, mais inadmissível, que foi o pênalti não dado a favor do Grêmio, numa bola que bate claramente na mão do vascaíno e o braço do vascaíno está aberto. Não há desculpa. E eu acho mais grave ainda, porque o árbitro arrogante, que a gente percebe pela conversa dele no VAR, desde o início, quando ele é chamado, ele já quase que diz assim, não quer ir, não. Enfim, vai lá ver com todas as letras que foi pênalti e diz, vou manter a decisão de campo. Porque os outros, quer dizer, tem erros ali, pênalti no Bruno Henrique. Eu acho que é uma coisa polêmica. Eu não marcaria aquele pênalti. Mas não dá para você dizer que é um absurdo. Afinal de contas, o cara acertou, de fato, a boca do Bruno Henrique com o cotovelo. A expulsão do jogador do Atlético Goianiense derrubou o Pedro, que estava em clara e manifesta situação de gol. Também acho que não é discutível, porque ainda estava relativamente longe da área, mas também é cabível. Quase todas as outras, eu acho que você tem discussões. Agora, aquele pênalti que o Grêmio perdeu, que o Grêmio teria tido direito, é uma coisa, principalmente pela arrogância do árbitro, é imperdoável. Tem 2 outros lances que eu também acho inacreditáveis. Um foi o chute que o Ayrton Lucas levou na cara, e o jogador não foi expulso. E a outra
O Fagner. Gente, o Casão tem toda a razão na coluna dele agora. Como o Fagner é o quê? Até quando vamos aceitar as barbaridades que o Fagner faz, um jogo após do outro? Pois o Fagner não foi expulso. Era para ter sido expulso sumariamente. Resumo da ópera. Uma rodada desastrosa em termos de arbitragem. Mas o principal erro, para mim, ainda é o pênalti a favor do Grêmio, que não foi marcado por arrogância do juiz. Boa tarde, Casão. Parabéns de novo. E queria que você Obrigado. desse seu voto nessa enquete inicial nossa sobre qual foi a pior arbitragem da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e falasse se você tem alguma esperança de mudança, levando em consideração que hoje, o que a gente ouve hoje, segunda-feira no Brasil é o dia da preguiça e o dia da nota de repúdio, mas é a nota de repúdio seletiva. Então, o Atlético está muito bravo com o que aconteceu porque o Fagner não foi expulso, o Corinthians está muito bravo com o que aconteceu porque o Mateuzinho também saiu sangrando e o Antônio Oliveira foi expulso, e o Grêmio está bravo porque não marcaram um pênalti, o Vasco está bravo porque não marcaram outro, o Flamengo está bravo porque não sei o que lá, e o Atlético Goianiense diz que foi um absurdo, e o Grêmio e o Cruzeiro acha que não sei o quê. Então, também é o dia da nota de repúdio. Enquanto isso, a comissão de arbitragem se blinda, porque eles ficam discutindo entre eles quem foi o mais prejudicado, ou qual é o time mais ajudado, e na próxima rodada os mesmos estarão escalados. Boa noite, Marília, Renato, Alícia. A arbitragem começou do mesmo jeito que terminou ano passado, ou melhor, pior. Foi pior. Foi o pior início de Campeonato Brasileiro que eu já vi nos últimos anos, que foram todos péssimos, né? Vamos dizer a verdade. Os últimos anos a arbitragem péssimas. Essa primeira rodada é assim, merece uma reclamação coletiva. Merece uma reclamação coletiva. Porque não teve aquele que foi mais ou menos prejudicado. Todos eles foram prejudicados. Tem um lance crucial, que eu concordo com o Renato, do pênalti a favor do Grêmio, mas o lance do Fagner também foi tão terrível como esse pênalti que não deram. O Fagner, gente, na quarta-feira ele fez a mesma coisa, não o mesmo tipo de falta, mas uma falta grave, tomou amarelo, depois é substituído entre o Mateuzinho. Ontem ele fez uma entrada criminosa que se pega de cara, se a sola dele vai direto no joelho do Zarate, o Zarate já tem problemas até para continuar na carreira. Tomou amarelo, virou o jogo, é substituído entre o Mateuzinho. O Fagner conseguiu ser expulso contra o Londrina, no amistoso. Ele foi expulso contra o Londrina por uma entrada violenta. Então, cara, e eu não vejo na arbitragem brasileira já há muito tempo, que não foi ontem, nem quarta, nem na outra semana que o Fagner é violento. O Fagner é violento há muito tempo, mas muito tempo. Antigamente, quando ele era mais jovem, ele chegava duro e era violento. Ele chegava junto e era violento. Hoje, ele não chega junto, não chega duro, ele só é violento. Aquilo que ele fez ontem foi uma maldade, foi uma covardia, foi uma crueldade que ele fez com o Zarate. Porque o bico que ele deu na bola, o Zarate estava longe. A imagem deixa claro, ele dá o bico na bola e a sola vai até onde está o joelho e a coxa do Zarate. Não é o Zarate que está perto. Não foi aquela jogada que você dá o bicão e o cara está muito perto e você pega. Não, o Zarate está longe. Ele vai com a perna para buscar o Zarate. Aquilo lá foi maldade pura, crueldade, sabe? É uma covardia fazer isso com um companheiro de profissão, independentemente se é seu a favor ou contra, sabe? É covardia. Isso aí, para mim, eu vi o jogo todinho e eu acho que o árbitro foi ruim o jogo todo. E não foi só isso, não. Parava o jogo toda hora, dava falta que não tinha, não marcava aquelas que tinham, sabe? Fez uma confusão do caramba, todo mundo ficou invocado com ele, todos os jogadores reclamaram, todos os dois treinadores reclamaram, tudo. O cara é fraco demais. Se eu não me engano, é Yuri Elino alguma coisa, né? O árbitro. Depois vocês dão uma olhada aí. Que eu escrevi e gravei o nome dele, mas eu esqueci o finalzinho. Péssimo árbitro, gente. Péssimo. Não é aquele cara, tô num dia ruim. Não. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele é fraco. Sem personalidade. Ele pipocou no lance do Fagner. Na minha opinião, ele pipocou pro ambiente
que estava toda a torcida do Corinthians ali, vibrando. A torcida do Corinthians não influenciou em nada nas decisões dele. Ele decidiu por ele não ter personalidade. Ele errou por ele não ter personalidade. Então eu achei péssima a arbitragem dele. E eu escolho esse jogo. Se for para escolher um jogo que o árbitro foi péssimo o jogo todo, eu escolho o Corinthians e Atlético Mineiro. Sem favorecer nada, nenhum lado nem outro. Errou tudo. Tudo que ele podia errar, ele errou. Para os dois lados, errou tudo. É claro que essa jogada do Fagner foi prejudicial ao Atlético Mineiro, porque ele tinha expulsado o Batalha com 2 faltinhas, um amarelo e 2 amarelos, e aquela entrada covarde, criminosa do Fagner, ele não expulsou. Então teve uma pequena desvantagem na arbitragem para o Atlético Mineiro, mas ele foi péssimo para os dois. Yurelino Cruz, eleito o melhor árbitro do Campeonato Carioca. Boa tarde, satisfação, Alicia Klein. Seu voto. Esses são os árbitros que a gente tem, esse é o problema. Quando a gente fala sobre a arbitragem, ele foi considerado o melhor. O Flávio de Souza, que o Renato votou em Vasco e Grêmio como a pior arbitragem, foi o árbitro elogiadíssimo pela primeira final do Campeonato Paulista, porque a arbitragem havia sido limpa. A gente tem árbitros que não têm nenhuma sequência, nenhuma estabilidade e nenhum critério, dependendo do jogo que eles apitam, dependendo do jeito que eles acordam. O horóscopo deles é muito, variável. Boa tarde, Alicia. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Renato. O Casão, falar em horóscopo, o bonde dos arianos aqui, o Renato está em minoria, porque temos aqui eu, Marília, Casão, Obrigado. E te dar os parabéns, Casão, por tudo que você fez dentro de campo, pela pessoa que você é hoje, fora dele, a coragem de falar coisas que precisam ser ditas e pouca gente tem coragem de dizer. Então, muito obrigado. Obrigado por tanto que você faz pelo nosso universo aí do futebol. E em relação à arbitragem, Marília, me chama a atenção que justamente um dos piores árbitros é um dos 3 árbitros FIFA que estiveram presentes nessa rodada, né? Foram 3 só em 10 dos jogos. O Braulio também fez uma arbitragem horrorosa no jogo entre Palmeiras e Vitória, que fez pouca diferença no resultado final do jogo, né? Mas teve coisa besta de impedimento, de marcar impedimento antes de deixar concluir a jogada, em lance ajustado, coisas assim que não fizeram possivelmente diferença, mas que também demonstram uma arbitragem ruim. O nosso amigo Flávio, como você bem disse, também é árbitro FIFA. E o que a CBF fez, que aí, a meu ver, é um erro justamente coletivo e corporativo, que é estrear árbitros inexperientes em partida grande. Gente, Corinthians e Atlético Mineiro dentro da Neoquímica Arena. Era um dos maiores jogos da abertura do Campeonato Brasileiro. Você não põe um árbitro inexperiente porque você queima o cara. Agora, não importa se esse cara é bom, se esse cara é ruim. Esse cara está queimado. Para ele se desqueimar é praticamente impossível, né? Porque a gente nunca faz programa elogiando a arbitragem, né? Quando o cara apita bem, em geral, não faz mais que obrigação. Então, a CBF expõe árbitros jovens que poderiam ser, né, o futuro da arbitragem, com mais preparo e mais treinamento, e já queima os caras de largada, né? E, além do mais, eu fiquei pensando ontem, né, quem deve estar salivando nessa noite? John Textor, que, obviamente, se preocupa pouco com o Botafogo dentro de campo, que estreou o campeonato já tomando outra virada e perdendo para o Cruzeiro, e que provavelmente vai dizer que, né, it's all effing corruption. Mas, na verdade, eu acho que o que ficou muito claro pela rodada ontem, infelizmente, porque acho que é um problema muito mais difícil de resolver, é que o futebol brasileiro, nesse sentido, é ruim. É ruim. A arbitragem é ruim, os gramados são ruins, a maneira como os jogadores, as comissões técnicas e os dirigentes lidam com a arbitragem é ruim. Então, assim, é todo um ciclo vicioso que a gente não consegue quebrar, porque a partir do momento que os jogadores, os treinadores, os dirigentes, as torcidas, né, começam o campeonato dessa forma, o que acontece? Você não respeita esse cara que apitou o jogo, o Yuri, ou mesmo o Flávio. O cara vai para o próximo jogo, os jogadores já sabem quem pressionar, já sabem quem não tem personalidade, né? Vai reclamar, vai fazer rodinha em cima, né? E você ter um árbitro FIFA, que briga com a imagem,
que briga com a imagem, gente. Assim, é um negócio inexplicável. Né? E em relação às novidades implementadas no final de semana, também vale notar o seguinte, né? Ou o VAR vai anunciar para todo mundo em todos os estádios, ou não vai, né? Você tem jogo que anuncia, mais um sinal de desorganização. E quero deixar aqui também a nota em relação ao Fagner, que vai precisar cometer um crime hediondo, né? E sair, encostar um carro de polícia para tirar o Fagner de campo, porque claramente nada do que ele faz justifica, muitas vezes, nem sequer um cartão vermelho e muito menos um gancho mais longo, porque se tem um jogador que é reincidente em lances maldosos, em lances que podem prejudicar a carreira dos seus colegas, esse cara é o Fagner. Então, para mim, é inacreditável que ele siga recebendo tanta leniência dos árbitros, apesar do histórico da sua carreira. Mas, assim, o resumo, Marília, eu acho que talvez o jogo com a arbitragem pior de todas tenha sido Vasco e Grêmio, até porque, para mim, é o lance mais absurdo, né? E acho que é um lance capital, mas é uma escolha, como diriam alguns editoriais, né? Aí na época de eleição, é uma escolha muito difícil, porque haja ruindade, né? Haja incompetência. Uma coisinha, Alicia, que eu acho importante a gente falar, que é o seguinte, você citou o Textor, que talvez o Textor esteja se deleitando. É importante, se estiver se deleitando, é de pateta que ele é. Porque, na verdade, a gente pode falar o que quiser aqui da arbitragem, mas não há nenhum indício, zero indício de corrupção. Há ruindade, há árbitros péssimos, há árbitros de VAR péssimos também. Agora, o presidente do Atlético Goianiense, por exemplo, ele merece ser chamado no STJ e punido. Ele deu uma entrevista hoje dizendo que o Atlético Goianiense foi assaltado dentro de casa. A palavra dele foi assaltado dentro de casa. Gente, está na hora da gente acabar com essa mania de qualquer coisa que desagrade a arbitragem do seu clube, contra o seu clube, você vir com esse papo de roubo, de assalto. É a linha do Textor, que não consegue provar coisa nenhuma. Cadê? Cadê a história do Textor? Cadê os documentos? Cadê as provas? Não existem. É tudo bobagem. Agora, outra coisa, esse Yuri ter sido... Yuri, como é o nome dele mesmo? É um nome meio bizarro. Yuri Elino. O Yuri Elino ter sido eleito o melhor árbitro do Campeonato Carioca tem uma explicação. Sabe quem trabalha para o Campeonato Carioca, para a Federação do Rio de Janeiro e analisou as arbitragens do Campeonato Carioca? A Good Game, a empresa do John Textor, a empresa que o John Textor trouxe para o futebol. Então, ela também botou aquela inteligência artificial dela, que cá entre nós eu desconfio que é burra, e ela considerou o Yuri Elino o grande árbitro do futebol carioca. Não precisa dizer mais nada, né? Eu vou trazer uma compilação das aspas desse final de semana, já que o Renato lembrou aqui a aspa do presidente do Atlético Goianiense, senhor Adson Batista. Foi um assalto, uma vergonha. A máfia da arbitragem estava presente. Se o Edinaldo, presidente da CBF, não tiver moral para tomar uma atitude, aí pode desistir de tudo. O Flamengo não precisa disso. Uma vergonha. A arbitragem brasileira vai acabar com o futebol brasileiro. O Atlético foi assaltado por um cidadão mau caráter. Agora vamos ao Rubem Menin, presidente da SAF do Atlético. A Premier League é um exemplo a ser seguido. Lá não vejo erros de arbitragem, são raríssimos. O time que é beneficiado não deveria achar bom. É ruim para todo mundo, mas só reclama do lance do Fagner. O técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, que está relatado na súmula, do Elino. Você errou, quis compensar, você está de sacanagem, tem que me respeitar. O mascote do Atlético Goianiense, também citado na súmula, xingou o juiz de ladrão, você está comprado. Também está na súmula. O Antônio Brum, VP de futebol do Grêmio. Mais uma vez, uma vergonha. A gente vai lutar para que o Grêmio não passe por uma situação dessa vexatória. E o Abel Ferreira, que ontem, depois do jogo, falou: quero dar os parabéns à equipe de arbitragem neste contexto de jogo, foram muito bem. Né? Só para dar aquele fechamento algumas das reclamações, ou não. Reclamou do gramado. Reclamou do gramado. Agora vamos ao gramado. Com razão. Com razão.